Muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à live, aula. Venha. Sejam todos bem-vindos a mais um Conexão Prosperar Sem Errar, no propósito TVN, Disciplina, Vitória e Nova Mentalidade. Trazendo esse propósito de 365 dias de disciplina, 277 dias de vitória, 365 dias de nova mentalidade, enfatizando o está escrito. E o que está escrito? O que está escrito é a palavra de Deus. Nós tivemos a primeira fase, os primeiros 40 dias deste ano de 2026, né? Hoje é 9 de março, são exatamente 4h49, 9 de março de 2026. E os primeiros 40 dias desse ano, falamos muito sobre o está escrito. A primeira fase, o que está escrito? Foram 40 dias. 40 dias colocando uma base mental na base espiritual, ou seja, ter a disciplina na base espiritual da vida, ou seja, através da palavra de Deus. Aí a gente foi com essa programação até o dia 8, dia 9 de fevereiro. Ficamos praticamente 20 e poucos dias depois fazendo a gestão daquilo que a gente aprendeu, a gestão financeira, explicações, direcionamento. E depois nós resolvemos voltar a trazer a segunda fase do está escrito. Por quê? A necessidade de disciplina. Nem todos os que estão hábeis no seu posicionamento, às vezes, têm a disciplina ou concluiu a disciplina certa. A disciplina ela é um contexto de aprendizado dia após dia. A gente se disciplina nas palavras, nas atitudes, no olhar, no ver, no pensar. E a gente busca encontrar na disciplina uma forma de ser disciplinado. Vamos dar um exemplo. Existem traumas no passado que a pessoa não conseguiu se resolver aquilo. E aquilo ficou pregnado na vida da pessoa e ela acha que todo mundo tem que ser igual a ela. Ela montou na cabeça dela, a pessoa se tornou uma histérica. Uma mulher, um homem se tornou histéricos, pessoas histéricas, porque é do jeito dela, é da forma dela. Aí, se o companheiro, ou a companheira, ou o amigo, ou a amiga, enfim, mudou um pouco, estava alegre, de repente ficou um pouco frustrado, mudou de personalidade. Aí, não é a mesma pessoa. A pessoa está histérica naquilo, porque ela não tem disciplinado a si própria. Quando a pessoa ela se disciplina a si própria, ela olha e ela observa, ela não fala. Por quê? Na observação ela vai ganhar mais. Sabe? Quando você é pai e mãe, a sua criança começa a dar os primeiros passos. Aí você observa o ambiente que ela está indo. Você vê que tem ali um buraco, alguma coisa, você não vai deixar ela chegar lá. Mas ele está no plano, então você observa. Você não fala, não, pega aqui, não, chega para cá. Cuidado, vai cair isso aqui. Você não vai ficar falando isso para a criança, porque a criança não vai entender o que é não, o que é cair, ela não vai entender isso. Então você vai amedrontando a criança. E a criança se torna o quê? Uma criança medrosa, uma pessoa cheia de complexo. Mas quando você observa, estou dentro de uma sala, não tem nada de coisa pequena que ela pode puxar e cair. Tem um tapete, ela vai começar a andar, você fica observando. Se ela for para a cozinha, eu vou atrás. Se ela sair da porta da sala para fora, eu vou atrás. Então você observa. Então você vai até o limite. Você está vendo a sala e a criança está ali. Então se ela passar daquela porta para que você não está vendo, você tem que ir atrás. Então você não está você está colocando nela limites de acompanhamento. Você está vendo aquela criança que naquele ambiente ela pode ficar tranquila,
que você não vai pegar no pé dela, que você não vai tirar ela do caminho, que você não vai lá buscar ela, você não vai fazer nada. Ela vai estar naquele ambiente, ela vai ficar confiante. Então, que isso vai criando uma confiabilidade nela, certo? Então, e essa confiabilidade causa dentro dela o quê? Disciplina. Porque ela vai tentar várias vezes passar pela porta de lá e vai ver que toda vez você vai lá buscar ela. Então ela sabe, não, então até aqui, de boa. Da porta para frente, o meu pai ou minha mãe vai me buscar. Então eu não posso passar. Então ela vai começar a acostumar com isso. Então ela está se disciplinando. Mas quando existe aquele pai, você está na sala, você fica observando a criança pode dar um movimento, você já fica assim assustado. Meu Deus, vai puxar isso, vai aqui. Você está causando na criança um pânico. Pô, como é que é? Ela vai pensar com o tempo assim, pô, não posso andar que minha mãe e meu pai me deixam. Quer que eu fique só do lado aqui sentado, igual um robozinho, mas meu pai e minha mãe podem levantar, ir lá e voltar naquela porta. Eu quero saber o que tem naquela porta. Eu quero saber o que tem naquela porta, depois daquela porta. Então, essa é uma forma que uma criança que não tem uma mentalidade, não é formada, mas com o tempo ela vai compreender isso. Não é da noite para o dia, vai ser um processo de dias, meses, anos. Vai ser um processo demorado. Então, desde já você tem que disciplinar você. Se você é um pai ou uma mãe dessa forma, tá aí. Você trata o seu marido como se fosse uma criança. Você trata a sua esposa como se fosse uma criança. Telas, mas eu tenho que deixar meu marido solto, minha esposa solta? Não. Mas para que fazer comentários? Que, lógico, comentários diabólicos tem que ser comentado para ser tirado do casal. Estou falando comentários. Você saiu de um jeito e chegou de outro. Você tá com a cara assim, agora você não tá. Olha o jeito que a pronúncia que você chega na sua esposa, no seu marido. Ao invés de você falar, meu bem, tá tudo bem com você? Não, tá. Tem certeza? Tem. Por que você tá perguntando? Vai te perguntar por quê. Não, porque você saiu aqui de uma forma e chegou um pleno, diferente. Imagino eu que você tá enfrentando um problema aí, né? Eu posso te ajudar? Isso é disciplinar você. Isso é disciplinar o seu relacionamento. Isso é disciplinar a convivência sua com seus filhos, sua com seus pais. Disciplinar o seu marido, disciplinar a sua esposa. Por quê? Porque você não está acusando. Ah, mas aí meu marido é muito cheio de mimimi isso aí, Théo. Não é muito cheio de mimimi. Porque é o seguinte, a sua cabeça funciona de uma forma da outra cabeça. Tudo bem, vocês têm um ideal na cabeça, nós temos que fazer isso e aquilo, beleza. Mas cada uma vai interpretar de maneira diferente. Não é do meu jeito somente que a minha esposa vai se agradar, e nem do jeito da minha esposa que eu vou agradar. Vamos fazer? Vamos. Cada um vai fazer o mesmo objetivo, mas de forma diferente. Olha, é como se fosse uma guerra. Existe uma guerra. Aí lá tem soldados, capitães, tem tudo. Cada um, todos estão na função de uma guerra, de vencer a guerra, mas cada um age de função diferente. Tem um que vai para a infantaria, tem outro que vai ficar na retaguarda, tem outro que vai ficar na base, mas todos estão na guerra. Então, são as funções. São igual os dedos das mãos. Os dedos é diferente, mas a mão é a mesma. São membros. Então a gente tem que entender isso. Que nem sempre eu estou bem e nem sempre ela está bem. E eu não posso, eu tenho que, para me ver se está bem, ela já conhece meu jeito, né? E ela sabe algumas maneiras, algumas algumas palavras que eu falo, ela fala, opa, não posso mexer que hoje o cara tá, né? E ela é a mesma coisa. Então, se eu sou inteligente, se eu estou buscando disciplina, para que eu vou cutucar a onça com vara curta? Para que eu vou até ela e falar coisas que não é o momento e vai agredi-la? E é a mesma coisa ela fazer com o seu marido e agredi-lo. Então, vamos lá, rapaziada, vamos lá, moçada.
se disciplina. Não deixe não deixe que o tempo, a mesmice, disciplina o seu casamento. Não deixa que o seu casamento caia na monotonia, não deixa que o seu casamento caia na rotina, não deixe que a sua família se torne uma rotina, que você, pai, sente um peso. Não permita isso. Eu estou trabalhando demais, eu tenho que pagar a faculdade de filho, eu tenho que sustentar minha casa, eu tenho que chegar, minha esposa chega lá e me enchendo o saco. Olha, não deixe, não permita isso acontecer. E pode ser evitado. Pode ser evitado. Vou te dar um exemplo. Vamos falar uma experiência minha. Uma vez eu fiquei muito, assim, sem trabalho, sabe? Como eu sou autônomo, eu fiquei um longo tempo sem entrar um serviço para mim, uma corretagem, uma venda de energia solar, enfim. Fiquei um bom tempo. Não foi dias, não, foram meses. E meu casamento estava entrando na rotina. Meu casamento estava se deteriorando com aquilo ali. E eu não sabia o que fazer. Eu ficava o dia inteiro dentro de casa, minha esposa o dia inteiro dentro de casa, não entrava serviço. Você já viu, né? O homem é o provedor, não está tendo trabalho. E a mulher está ali esperando que o marido traga alguma coisa. Mas além disso, a mulher quer o amor, quer a presença do marido. E o marido está preocupado em ganhar dinheiro para pagar a energia, para pagar a internet, comprar as coisas. E eu estava desse jeito. E minha esposa, eu preciso de você, meu bem, mas eu tenho que trabalhar. Não, mas aquela coisa. Na hora que entrou no serviço, eu empolguei tanto. Tchau, meu bem, tal, aquela coisa. Ela, não está esquecendo de nada, não? Eu falei tchau. Não, me dá um beijo. Nossa, você não era assim, agora você mudou. Pra que ela foi falar aquilo? É isso que tem que ter o cuidado. Cuidado com isso. Você, mulher, tem que compreender que seu marido tá parado, não tá entrando no serviço, e você comentou um comentário besta desse. Mas a cabeça do homem tá tão ali em cima, querendo focar naquele trabalho para trazer algo para casa, que tem muito tempo que não entra. Aí você, a mulher, vai lá e joga um balde. O que tá acontecendo com você? Por que você tá desse jeito? Deixa o cara aí, minha filha. É isso aí. Ainda bem, pegou, vocês vai lá, faz serviço e volta. Isso você tá incentivando. Tem certos comentários que não precisam ser comentado. E aquilo ali me deixou triste, eu fiquei triste, eu fui, fiz o serviço. Voltei para casa. O que aconteceu com você? Eu falei, bem calma, aconteceu. Não, mas com a ligeira uma discussão besta. E depois a gente viu que estava errado, ela eu não errei, não precisava ser feito aquilo. E outras vezes foi eu também. O que foi que está diferente? Não, mas você não estava assim. Então, comentários bestas que a gente já comentou que não tem necessidade. Eu vejo que não tem necessidade, não tem fundamento. Toda vez que vai um comentário besta, vai dar discussão. Então, para que eu vou comentar? É a mesma coisa, você está com a ferida e metendo a faca. Se eu tô vendo que tá diferente, faz igual um pai com uma criança que tá aprendendo a andar. Cruza os braços e observa. Se falar com você, não, é verdade. Mas dentro da sua cabeça tá maquinando o que ela tá querendo. O que tá acontecendo. Então é isso. É sobre isso que você tem que entender o que é disciplina. Disciplina não é tudo certo não, pessoal. Tá disciplinado agora, vai andar certinho e alinhadinho. Mas não é aqui. É aqui. A disciplina é aqui. Mas você não... deixa eu ver um exemplo. Aqui não tem isso não, tá? Aqui em casa. Você deixou a toalha em cima, a toalha molhada em cima da cama, né? Que eu já vejo muita mulher falando, né? Ontem eu tava falando com a senhora, falou assim, o marido chega em casa, joga a minha doutora Onildares. Doutora, bom dia com alegria. Como é que você tá, doutora? Quanto tempo nós nos encontramos no mês 17, hein? Lá com o nosso... caramba, José Marques. Bom dia com alegria, doutora. Onildares. Onilde. A doutora, eu sei, é advogada. Então,
O cara já entra na casa, já joga meio no canto, vai no outro, joga, vai tirando a roupa na casa, bagunçando a casa. Em casa não tem isso. Mas, o que acontece? Muitos homens fazem isso. Tem falta de disciplina. Você tem que se disciplinar, meu irmão. Você tem que se disciplinar, porque se você não disciplinar, você está abrindo a porta do inferno na sua casa. Você está fazendo algo que vai destruir o seu lar, meu irmão. Não pode ser assim. Você tem que procurar disciplinar você. Você, mulher, também tem que disciplinar o seu contexto de conversar com o seu marido. Não vai chegando soltando os cachorros assim, não. Você não sabe o que está passando com seu marido. Seu marido saiu cedo, né? Chegou à tarde, cansado, e você já vai metralhando o cara, pô. Então, procure disciplinar, porque a disciplina mental é um contexto do seu exterior fluir. Nós não podemos disciplinar uma pessoa se nós não conseguimos disciplinar a gente. Eu não posso falar aquilo que eu não vivo, eu falo aquilo que eu vivo. Mas tem gente que fala que é aquilo que eu não vive. E já percebeu? Quando a pessoa fala aquilo que não vive, a vida da pessoa é tudo diferente. Mas vamos no contexto da palavra de Deus, que hoje nós temos que ler isso aqui. Né? Aqui diz assim: são os primeiros milagres do Senhor Jesus. Tá? E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná, na Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Olha para você ver a falta de disciplina. Ela se sentia a bambambam. Maria aqui, por mais que era mãe de Jesus, e ela foi convidada a esse casamento, essa bodas, né, comemoração, e também Jesus e seus discípulos foram convidados. E na oportunidade, na ocasião do áureo dessa festa, acabou o vinho. Faltou o vinho. E ela sabia que Jesus era o Filho de Deus, sabia que era o próprio Deus. Ouviu já falar de algumas coisas que ele fez e falou para ele assim: ó, faz a mágica aí. Faz a mágica. Acabou o vinho. Aí você vê um detalhe aqui, que ele não chegou na Maria e falou assim: mãe, não é agora não. Ele estava tão movido com a disciplina espiritual e mental dele que ele falou assim: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, ela queria, por ser mãe, ela queria, igual as mães de hoje fazem, né? O meu filho formou em advogado, ele é um advogado, formou em direito. Meu filho formou em medicina, ele é um médico. É o orgulho de toda mãe, de todo pai. Mas não era chegada a hora. Aí, ela viu que ela errou e ela só chegou e falou assim, ó: sua mãe disse aos serventes, né? Fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Ou seja, que é uma medição antiga, né? Então ela viu o que tinha acontecido, ela queria, tipo assim, exaltar Jesus ali no momento. Mas quando ele: o que eu tenho contigo, mulher? Tô te entendendo, não é minha hora chegada ainda? Aí ela pensou. Aí ela disciplinou seu pensamento. Aí ela falou:
nos céus, olha, fazei tudo quanto ele disser. Só falou isso. Aí todo mundo já entendeu. Aí Jesus compreendeu a mensagem. Aí Jesus viu, ele já sabia, né? Ele viu, agora ela compreendeu. Agora eu faço da forma mais fácil possível. Na surdina, escondido, sem ninguém ficar sabendo. Que se fosse por ela, todo mundo, olha aqui, ó, Jesus, o filho da Maria aqui, é o filho de Deus, e tarará, e tererê, aquela coisa. Mas ele não quis exaltar a si próprio. Então você entendeu. Onde está chegando essa conversa nossa hoje? Na disciplina. Disciplinou a mente de Maria. E disse-lhe Jesus. Olha para você ver. A audácia de Jesus somente com o céu, não estava no meio da multidão. Encheio de água essas talhas, e encheram-as até em cima. E disse-lhe, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Os caras ali, o servente, ficou assim. É loucura. Todo mundo tomando vinho. Agora não vai dar água para esse povo? É loucura. Não entendi, não compreendi a mensagem. Ninguém questionou Jesus. E ninguém questionou Maria. Como era servo, fizeram conforme lhe dissera. Mas, na mente deles, falou assim, meu pai, tem uma coisa errada. Eu servindo o vinho, e de repente o vinho acaba, e agora parece essa mulher louca aí, falando que essa mulher louca falando pra gente fazer tudo que esse homem fizer. Quem que é esse homem aí? Quem que é esse Jesus? É um milagreiro? Quem que esse cara é? A gente ouviu, mas mandou colocar água e vai mandar? Não tô entendendo. Que magia é essa? Que mágica. E ele falou, levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água. Ninguém deles ali que fizera a bondade de pôr água naquele jarro. Ninguém teve a coragem de falar, mestre-sala, tem um cara meio louco lá dentro lá, que o vinho acabou, tá? Mas ele mandou encher de água, tá dando pra vocês, pra acabar o porre de vocês. Ninguém falou isso. Com o tempo que colocou água e levou lá, já pensou, fazer o que? Vou levar. Vamos ver que bicho que vai dar isso aí. Aí aconteceu alguma coisa. E esse cara já fez milagre em todo lugar. Que eles contratavam era assim Jesus no início. Pois bem. Chamou o mestre-sala ao esposo. Ou seja, aí o mestre-sala que estava lá mandou chamar o esposo. Vem cá, cadê o esposo? Vem cá. Ele não gritou. Ele disse, todo homem põe o primeiro vinho bom e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o melhor vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Olha só o que aconteceu. Olha só. É difícil falar isso aqui, mas entenda. Era de costume, nas festas, tomar o melhor vinho. E o ruim ficar por último, porque o povo estava bêbado mesmo, não ia dar atenção para coisa melhor e tal. Jesus, a mãe de Jesus foi convidada para essa boda. E convidou Jesus e os discípulos dele, eles foram. Quem estava com Jesus, que eram os discípulos, já viram algumas coisas e acreditavam mais que aquele servente. E a mãe também achava que era um parte mágica, alguma coisa. Porque naquela época o entendimento humano não era tão desenvolvido como o nosso hoje.
A mente humana continua a mesma coisa. O desenvolvimento que foi diferente. O desenvolvimento da mentalidade deles com a nossa é totalmente diferente. Mas a mente humana é a mesma. É o contexto, as informações, a tecnologia, enfim, todas as informações diferentes. Então, houve essa diferença. Tá, mas tem um detalhe aqui que a gente vai chegar lá que muitos vão escandalizar que eu vou falar, tá bom? O que acontece? Ele ter feito isso, os serventes, os servos daquela festa viu que o mestre saboreou e falou, ó, toda festa é assim, põe o melhor, o vinho no início e o ruim pior, e o senhor, você fez o contrário. Você pôs um vinho bom e no final você serviu um melhor ainda. Tá de parabéns. Parabéns pra você. E se guardaste até agora, se guardou. Então, ou seja, a coisa boa é se guardada. Tudo que é bom se guarda. Você lembra que eu te falei? Ao invés de falar, guarda. Observa. Isso aqui, Jesus estava observando tudo. Jesus estava observando a atitude da mãe, Maria, né? Jesus estava observando a festa que estava, o noivo, como que estavam os convidados. Jesus estava observando que o vinho estava acabando. Jesus estava observando como os servos estavam servindo o vinho. Aí Jesus transformou água em vinho, ou observou a atitude do mestre-sala. Tá pegando? E ele estava o discípulo de Jesus. Então, ele não se exaltou. Ali foi o dos primeiros. Ele ainda fala aqui, principiou assim seus sinais. Ou seja, principiou, foi um dos primeiros, principais sinal que ele fez. Ele fez uma coceirinha. Ele não ressuscitou ninguém, não. Ele fez uma coceirinha. Foi ele que consolidou o posicionamento e as atitudes de Jesus que ia ser na Terra. Foi ali que foi o início. Mas o interessante disso tudo é que muita pessoa fica perguntando sobre Maria. Não, eu estou criticando. Pelo amor de Deus. Não estou criticando nenhuma igreja aqui. Por favor. Entenda. Tenha a mente aberta, pessoal. Disse assim, depois disso, desceu a Cafarnaum ele, que é Jesus, sua mãe, que é Maria, seus irmãos e seus discípulos. Peraí. Maria não deitou com José e Jesus nasceu. Mas depois Maria casou com José. Aí depois Maria deitou com José e Jesus teve irmãos. Então, como que funciona esse mecanismo de santidade? Alguém explica? Alguém sabe mostrar? Pessoal, entenda. Os tradicionais religiosos vão falar assim, não, mas todos nós somos irmãos de Jesus. Então por que diz? Então por que colocou ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos? É porque tinha algo a mais. Além de ter Jesus e tinha Maria que é sua mãe e ter os discípulos, tinha os irmãos de Jesus de sangue. Gente, tem outra passagem bíblica aqui que fala que Jesus estava lá acho que estava na casa, acho que era Pedro, não sei, que falou assim, mestre, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Aí Jesus falou, quem é minha mãe e meus irmãos?
Então ali, ele estava desprendendo o contexto maternal. E ele fala mais ainda. A não ser aqueles que praticam tudo aquilo que o Pai diz. É aquele que me enviou. Então, ou seja, aí é onde entra o contexto assim, tá? Você que é tradicionalista e religioso, todo aquele que pratica o que Jesus falou é considerado irmão dele. Mas aqui eu estou falando contexto físico. Aqui é o contexto físico. A mãe de Jesus, os irmãos de Jesus e os discípulos. Até aqui ele não falou que tinha, que praticava a palavra de Deus que estava escrito. Era irmão dele ainda não. Aqui ele falou, aqui relata que houve sim uma separação, uma divisão. Mãe, irmãos e discípulo. Porque senão ele falava, todo mundo que está aqui na festa de casamento é meus irmãos. Não. Ele não falou isso. O escritor não colocou, não deixou isso aqui escrito. Deixou ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Então, ou seja, houve separação. Mas para haver essa separação material, houve uma transformação espiritual, que foi transformar a água em vinho. Vocês estão compreendendo pegar o código aí, pessoal? Está entendendo? Para ser revelado que Jesus tinha mãe, irmãos e discípulos, teve que ter o vinho, teve que ter alegria, teve que ter uma transformação, teve que ter um sinal, teve que ter um princípio. Então, no princípio, Jesus está falando que, olha, nós estamos no início de tudo, mas quer deixar bem claro. Minha mãe foi santa até me gerar. Depois de Herodes, deitou com meu pai, com José, que representa o meu padrasto, praticamente, que não é meu pai é Deus, representa o meu padrasto, mas na carne, meu pai que me criou. Eles deitaram, aí tiveram meus irmãos. Então, minha mãe só foi santa naquele momento, passou daquele, não foi mais. E tem meus discípulos, tem meus irmãos aqui. Então, Jesus ali é como se fosse abrir na nossa mente. Olha, preste atenção. Minha mãe foi santa só no momento do meu nascimento. Passou daquilo, deixou. Gente, a cabeça, a gente tem um entendimento lógico, um raciocínio. Aqui ele colocou, olha, não idolatra minha mãe. Não idolatra meu pai. Porque ela foi usada pelo Espírito só para me gerar. Depois ela deitou com meu pai e teve os outros meus irmãos. E aí, me explica isso aí, pessoal. Então, olha para você ver que aqui Jesus já está colocando, olha, tem os discípulos. Então, você compreende que ele diversificou, diferenciou o que é santidade e o que não é santidade. Ele colocou limites. Ele estava implantando limites. Sabe o que eu estava falando no início? De você colocar limites no seu filho, quando criança. Observar mais. Aqui Jesus estava observando a atitude do povo. E de quem ia ler a Escritura, de quem as pessoas iam dar de lá para frente. Daquela situação até nos dias de hoje. Então, ele tem nos observado. Ele tem nos olhado e visto que, por mais que tenha esse trecho aqui muito enfático, separação entre santidade e carnalidade, e discipulado, e irmandade, mesmo assim, as pessoas colocaram, implantaram nas suas próprias mentes que santo uma vez, santo para sempre. Ninguém é santo nessa terra, não, filho. Só Jesus. Somente Ele. Toda a honra e glória dele. Não tem João, não tem José, não tem Maria, não tem Expedito. Ele mesmo fala, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então você vê que ele, lá não tem essa passagem, a gente vai chegar nessa passagem, você vai entender melhor. Eu não estou criticando religião. É o que a palavra de Deus me mostra. Você pode pegar uma igreja, você pode pegar uma palavra católica, a Bíblia católica, ou outras versões evangélicas, outras versões de Bíblia, vai estar a mesma coisa, não vai mudar. Quero que você entenda. Não se sente ofendido por isso. Não estou... você fala assim, você é evangélico. Não.
Não é por isso, não. Eu tenho a mente aberta. A minha cabeça é para pensar. E eu tenho que disciplinar minha cabeça e te ensinar a disciplinar você. Deus, mas como é que eu faço? Eu tenho 30 anos que eu estou na igreja católica. E lá prega que Maria é mãe de Jesus, é santa. Tudo bem, vai na sua fé. Se a sua fé está te fazendo efeito, vai. É a sua intencionalidade, vai. Mas aqui mostra diferente. É a mesma coisa. Eu estou na igreja evangélica há tantos anos e você está falando aí que a gente não pode nem se apegar aos discípulos, que provavelmente seriam os pastores. Vai na sua fé. Jesus falou que é pela fé que é curado, pela fé que é transformado. Ele nunca disse, eu te curei, eu ressuscitei. Foi minha mãe. Foi o José. Não. Ele falou, a tua fé te curou. Ele falava assim. E falava ainda mais. Vai e não peques mais. Então ele estava disciplinando aquele povo que estava acostumado a pegar qualquer coisa e idolatrar como Deus. Ele estava desacostumando aquele povo, aquela tradição. Ele estava querendo quebrar aquela tradição. E ele conseguiu. Que ali houve um divisor. E esse divisor é o que você tem que ter na sua vida. Houve ali um divisor religioso, houve ali um divisor financeiro, houve um divisor mental, um divisor espiritual, um divisor emocional, houve um divisor em tudo. Porque cada trecho bíblico que a gente consegue entender, ler, a gente vê que o Senhor Jesus agiu em vários pontos da humanidade. Por quê? Existem as pessoas que acreditam que outras são deuses. Existem pessoas que acreditam que outros são santos. Existem pessoas que coisas são deuses. Existe também pessoas que emocionalmente estão perdidas e não encontram solução. Existe o contexto das pessoas também que têm a mente aberta, a mente tranquila, a mente disciplinada. Porque as pessoas emotivas, elas espelham em alguém para subir de nível. Mas quando essa pessoa decepciona, ela cai o nível também, porque a pessoa caiu. Então ela está emotivamente, aí mostra o quê? Um divisor de águas. Você tem que entender o seguinte, nós não podemos criar expectativa por pessoas nenhuma, nem por coisas. Eu sou bom no que eu faço. Ótimo, beleza, leva para sua vida. Continue. Mas nunca diga, eu sou bom porque eu faço isso e eu sou o melhor. Não existe. Não é assim, filho. Nós somos substituíveis. Nós não somos insubstituíveis. O único insubstituível que houve, que existiu, foi o Senhor Jesus. Somente Ele. A glória dele. Mas os seres humanos são substituíveis. Um dia você está aqui, outro dia você está lá embaixo. Mas um dia você levanta. Então a nossa vida é igual uma roda gigante, ela vai girando devagar. Aí tem um dia que você está lá no topo e vai descendo, e vai desanimando, ele vai mostrando quem você é, vai mostrando a sua fé, vai mostrando onde chega lá no buraco. Aí se você não tiver uma disciplina mental, emocional, espiritual, você fica no buraco por dias, meses e anos, décadas, até o fim da vida às vezes. Mas se você usar a arma certa, a ferramenta certa, você sai do buraco. E olha que eu te falo uma coisa. Quando a gente está na lama, preste bastante atenção no que eu vou dizer para você. Quando a gente está na lama, está no fundo do poço, você não imagina que a gente está na melhor terra fértil. A terra produz seus sais minerais, produz sua riqueza, sua energia. Quando você está no fundo do poço, onde todo mundo não está te vendo, você está no chão, na lama, quando você olha para cima que você vê só Deus, você vê o maior arquiteto, regrador, o maior cuidador e zeloso pela sua criação, que é Deus. E se você está na lama hoje, pode ter certeza,
você está no lugar mais fértil que existe em todo o planeta. É onde você vai orar mais, é onde você vai buscar mais a Deus, é onde você vai observar mais, pensar mais, trocar sua mentalidade, disciplinar mentalmente, espiritualmente, emocionalmente. Então, quando você está no fundo do poço, é uma oportunidade de mudança na sua vida. Por quê? Porque dali daquele buraco, você vai sair, não sei se é em dias, meses ou anos, mas quando você sair, você vai sair alicerçado. Você vai ser como uma base intocável, que é o Senhor Jesus na sua vida. Você pode ser substituído, mas o Senhor Jesus não. Ele é insubstituível. Então, por isso que quando às vezes acontece algo que destrói, quer destruir sua fé, e você está no fundo do poço, a tendência é reclamar. Gente, quantas, inúmeras vezes aconteceu isso comigo. Quando eu estava no fundo do poço, eu falei assim, nossa, eu não vou dar conta, eu não vou resistir, não estou aguentando mais. Enquanto estava tentando, qual que é o problema? A pessoa cai no buraco, fica lá no fundo do poço, tudo dando errado, e ela só reclama. Eu reclamava demais. Meu Deus, como eu reclamava. Aí a minha esposa falava, porque não é certo, porque Deus tem que fazer. E eu olhava ela falar aquilo, e aquilo crescia dentro de mim. Não, Deus, é verdade, tem que acontecer. Mulher. E não é assim. Não é assim. Deus, ele vai... Não é tipo assim, não é carrasco. Mas se você quer algo grande, ele te põe à prova naquilo que pode mudar a sua história. Então ele não vai dar as coisas de mão beijada para você, nunca, jamais. Ele vai te provar. Ele vai permitir que você caia no fundo do poço por decisões erradas suas. Ele permite. E lá no fundo do poço você reconhece ele como Deus. Aí a história muda de figura. Mas enquanto você estiver no fundo do poço, reclamando e falando, eu fiz, eu fui, eu faço e tal, você vai ficar no fundo do poço patinando. Você vai ficar patinando e não vai conseguir subir. Você não vai conseguir sair de lá. E Deus olha para você e fala assim, rapaz, para de reclamar. Aprenda com isso aí. Para de ficar acusando o fulano, o Beltrano, o João, a Maria. Pare com isso. Observa o que você fez de errado. Observa o seu pensamento, as suas atitudes. Observa. Para de culpar os outros pela sua derrota. Gente, quantas e quantas vezes aconteceu isso comigo? Inúmeras vezes. E eu tenho aprendido. Muito. E eu vou te falar. Não é fácil. Quando você está nesse patamar que você despenca. Mas você está nesse patamar, às vezes, lá em cima. E por falta de vigiar, de observar as coisas, você não vê o buraco que está na sua frente que você vai cair. Mas pessoas do seu lado avisam, olha, toma cuidado. Aí você, religioso, não, tá amarrado, não vai acontecer, não, Deus é comigo. Se a pessoa tá te falando alguma coisa, para, desacelera ali e observa. Até hoje, mas era um negócio a ser feito, era um projeto a ser feito. Eu tinha que ir lá, eu tinha que resolver, eu tinha que ligar. Para. Calma. Respira fundo. Observa. Ah, mas é hoje. Eu sei. Eu vou perder. Não vai. Eu escuto falando, você não vai. Calma. Observa. Com seus próprios olhos. E depois você toma os seus próprios pensamentos. E aconteceu isso comigo, pessoal. E quando eu agia no sentimento, eu vou porque eu vou, eu quebrava a cara. Inconstantemente quebrando a cara. Constantemente. Não é inconstante não. É constantemente eu quebrava a cara. E eu imaginava por quê? Pra quê? Onde? Deus, por que isso? Olha a maneira que eu agia. Aqui, nesse texto, Jesus podia ter quebrado a cara.
Não é verdade? Eles podiam ter quebrado a cara. Mas não quebrou porque era o próprio Deus. Ele estava mostrando pra gente ali o quê? Observar. Tudo tem o momento certo, tudo tem a hora certa. Tudo tem a hora certa, tudo tem o momento certo. Você não pode tomar frente de tudo em sua vida. Você tem que tomar frente das suas responsabilidades. Não é que você está ali, você... Vamos dar um exemplo. Você quer responder pelas pessoas. Pare de querer responder pelas pessoas. Deixa as pessoas responder. Esse dia para trás eu estava ajudando o pessoal aí. Umas coisas. Eu não vou dar detalhe, que depois vai ver falar que eu falei da vida deles. Tem gente que tem essa mente, né? Ai, tá falando de mim. Então não vou falar detalhes. Mas a gente estava querendo ajudar e fazendo um contexto e tarará e fazendo alguma coisa. Aí de repente eu dei ideia. Ó, você pode fazer isso, 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 isso. Aí a pessoa, a senhora que estava comigo falou, Theo, não, deixa eles decidirem. Tá bom. Aí fiquei só observando. E calado observando. Passaram um dia, 2 dias. Era para ter resolvido uma coisa, não resolveu. E entrei em contato. Não. Eles não resolveram assim. Eles resolveram assim, assim, assim. Eu... Meu Deus do céu. Mas é verdade, ó. Não, foi. Então nós lava nossas mãos. Aí você fica assim. A pessoa... Ah, porque a pessoa tem depressão. Então, se ela tem depressão, então vamos ajudar. Então ela tem que acatar, ela tem que ser humilde e acatar. Se ela tem depressão, ela é humilde. Mas existe também a pessoa orgulhosa. Quando a pessoa tem depressão, presta atenção, quando a pessoa ela é depressiva, ela te ouve. Quando a pessoa é depressiva, ela tem depressão, ela ouve as pessoas. Mas quando a pessoa é orgulhosa, ela transforma o orgulho em depressão. Aí ela não ouve ninguém. Ela não quer saber de ninguém. Então existe a diferença de depressão espiritual e depressão material. Depressão material é aquela que a pessoa tá de boa, tranquilo, vai lá e pega dinheiro com a agiota, fica devendo, a agiota fica lá na porta dela, pressionando ela. Não, eu tô depressivo, que ele quer me matar. Mas por que não? Porque eu peguei o dinheiro do banco de pagar. Isso é depressão carnal. Depressão material. Uma depressão orgulhosa. Ela sabe que não podia pagar, ela foi lá e pegou. Mas quando existe a depressão espiritual, são forças malignas comandando a mente dela. Aí você ajuda falando. Às vezes ela é até um pouco dura. Às vezes ela não quer nem aceitar a sua palavra. Mas dentro dela ela pensa. Ela pensa. Ela age. Não na mesma hora, mas passa o dia ela age. É natural. É normal. Entende? Então, a gente tem que tomar o máximo de cuidado, pessoal, quem está do nosso lado. A gente tem que tomar o máximo de cuidado com quem está do nosso lado. Quem são essas pessoas? Quem são as pessoas que às vezes, aparentemente, são nossos amigos? São as pessoas que a gente preza tanto no nosso ciclo, no nosso meio de amizade. Às vezes são pessoas vazias, precisando encontrar algo que preenche a vida dela. E às vezes o que preenche a vida dela é a companhia, um bom dia, uma boa tarde. Mas lembre-se uma coisa, existe sim as pessoas caídas. Existem as pessoas depressivas, pessoas que necessitam de ajuda. Existe. Mas existe também as pessoas que precisam de ajuda, que precisam, não é que necessitam, precisam, mas são orgulhosas. Essas pessoas sofrem. Ah, como sofrem. Você não tem noção como que essas pessoas sofrem. Essas pessoas sofrem de tal maneira que elas não conseguem encontrar o fio da meada. Você vê, Maria poderia ficar muito assim, com raiva de Jesus. Ó, Jesus, mas eu sou sua mãe, né? Jesus, eu sou sua mãe. Eu que gerei você. E Jesus ficou na dele. Jesus ficou na dele. O Senhor Jesus ficou na dele e falou, que tenho contigo, mulher. Não vai chegar a minha hora. Pronto. E ela, ó, faz tudo que ele mandar. Ela levou na cara dele ali, levou. Porque ela queria agir no sentimento, autoritarismo da mãe. Então, mãe, pai, às vezes você quer usar algo para ter autoridade sobre seus filhos. E aqui ela queria usar.
Que era Jesus. Falou, não tenho nada a ver. E eu tenho contigo, né? Não tenho nada a ver contigo ainda. Vai chegar na minha hora. Vai ter um momento certo. Então, ela queria precipitar o milagre de Jesus. Mas Jesus falou, não, calma aí, não é assim poste mágica, não. Queria falar assim, não, acabou vindo, então tá bom, pessoal, estende a mão aqui. Vamos levantar o vaso, agradecer a Deus, igual o pão e peixe. Não. Ele usou natural, pega a água lá, enche esse talher aí de água. Pode servir uma sala. Pronto. Ele mentalizou a água em vinho. Ele usou ali poder mental, ele usou ali o poder do pensar sucede, do determinar efetua. Ele usou coisas que eu e você pode usar. Só não usamos isso constantemente por falta de equilíbrio emocional, por falta de comunhão com Deus. Porque ele mesmo disse, se tiverdes fé no tamanho de um grão de mostarda, direis esse monte, levanta-te e erga-te, se joga ao mar e vai acontecer. O monte representa o problema. O grão de mostarda, a fé, a energia. Anderson, bom dia, com alegria, Anderson. Seja bem-vindo. Deus abençoe sua vida. Então, isso aí, é os brabos chegando. É o Anderson, a doutora Onildares. Só os brabos. Então, quando Jesus falou aquele termo ali, ele falou, olha, seus problemas é o tamanho da montanha. E o grão de mostarda é a sua fé. Então, use isso aí como arma, como ferramenta para vencer os obstáculos. Vença. Então, ele era muito observador. Ele observava todo, em qualquer lugar que ele chegava, ele observava antes de tomar atitude. E é isso que você tem que ser. É isso que eu tenho que ser. Nós temos que ser assim. Gente, essa literatura, essa história que a gente vê pela palavra de Deus, que é o que está escrito, é muito forte. Eu estava assistindo algumas lives esses dias de pessoas, e a pessoa fica ali, que aconteceu isso comigo, sabe? No passado e tal. Presta atenção, tudo bem, é uma experiência de vida que você teve, que está querendo relatar. Vai inspirar outras pessoas a crescer? Tudo bem. Mas qual o fundamento? Você mudou com a atitude sua, mas por que você mudou? Explique. Onde você buscou? É isso que as pessoas têm que entender. Eu não tenho que explicar. Mudou minha vida porque eu separei, eu superei, eu fiz, eu vi. Tudo é eu. Não é assim. É mais fácil você falar, olha, nós temos que ter uma estrutura espiritual baseada na palavra de Deus. Eu não consigo ler a Bíblia, eu não tenho discernimento. Então, se tem um cara aqui que está lendo, então vamos ver a explicação dele. Depois eu vou analisar a minha forma de pensar e ver se está certo. Se é igual a dele. Ou se está errado. Porque tem muito disso. Às vezes, a gente lê passagem bíblica, não consegue compreender, quer inventar história. E não é assim. Quando você inventa história, você não deixa o Espírito Santo agir. Mas quando você fala, fundamentaliza aquilo como algo que vai mudar tanto a sua vida, disciplinar você e outras, aí você começa a deixar o Espírito Santo agir. É igual eu estou te falando. É o escândalo falar que eu falei, que depois disso Jesus saiu ele, sua mãe, seus irmãos e discípulos. Então, ele diferenciou, ele divisou. Existe eu, existe minha mãe, existe meus irmãos, existem os meus discípulos. Então, até ali, o contexto está sendo enfático. Divide em 4 tipos de pessoas e 4 tipos de pessoas. Minha mãe, eu, meus irmãos e discípulos. Lá na frente ele diversificou, ele juntou mãe, irmãos, como aqueles que praticam a palavra de Deus. Então, seja, discípulo, mãe, irmão, tudo junto. Mas não foi agora. Então, Jesus, quando estava na terra, inteligente demais. Negócio que não compreenderam. E hoje, se ele vier, a gente não vai compreender. Porque ele vai vir com a simplicidade nas palavras, mas umas palavras ardidas em fogo, que vai fazer a pessoa pensar. E hoje, principalmente hoje, com a tecnologia, nós não pensamos. Nós procuramos tudo pelo Google. Chat GPT. Nós procuramos as informações em receitas que estão gravadas na internet. Procuramos a palavra de Deus escrita na palavra, na Bíblia virtual. Então, ou seja, a dificuldade hoje
nesse tipo de palavra que Jesus falaria hoje, seria muito maior. Mas se Jesus colocar tudo na perfeição, na modernidade, na transparência, poderia até convencer alguns, mas já teria, é o anticristo. Então, Deus fez as coisas certas. Existe o divisor de águas. Existe a disciplina mental. Então discipline você, meu querido e minha querida. Discipline a sua mente, discipline a sua vida, discipline tudo que você faz. Procure disciplinar suas palavras. Antes de você chegar no seu marido e já acusar, e já condenar, e já criticar, e já brigar, observe primeiro antes de você fazer qualquer coisa. Se ele chegou empolgado, entra na empolgação dele. Se ele chegou nervoso, se acalma, relaxa, observa. Use palavras, peça sabedoria a Deus de como você chegar no seu marido. Faça isso. Você, homem, do mesmo jeito, se a sua esposa chegou empolgada, se empolga com ela, ela vai se sentir bem. Mas se ela chegou sentindo nervosa, está nervosa, calma, relaxa. E tranquilize seu pensamento. É isso. Você tem que ter esse senso. Você tem que ter essa sensibilidade. Fazendo isso, você vai ter uma maturidade mental, emocional e espiritual. Você vai encaixar a sua vida. Então, procure observar para se disciplinar e ter a atitude certa. Certo? Vamos falar com Deus? São 5 horas e 45 minutos. Olha só, passou rápido, né? Mas vamos lá. Feche os olhos. E respire fundo. Este é o seu momento. O meu momento. Esse é o nosso momento, pessoal. O momento de se desconectar de tudo. Se desligar de todas as preocupações. Se conectar com essa informação. De disciplinar os meus pensamentos, disciplinar as minhas atitudes. Esse é o momento da disciplina. E esse momento da disciplina, pessoal, é um dos momentos importantes a qual você vai chocar o seu interior com a realidade que você vive. Quando isso acontece, a coisa vai fluir. A árvore vai florescer, o fruto vai dar semente e a semente vai germinar. E sua vida vai ser transformada. Essa árvore é você. Você tem que florescer, mas floresça ao seu tempo. Observe as estações, o dia, o mês, o ano, o tempo, para dar os frutos bons, frutos comestíveis, frutos saborosos. E que esses seus frutos venham a ter semente, produzir sementes, sementes que são a sua geração, sementes essas que vão ter outras pessoas apoiadas na sua disciplina. Que essa semente germina dentro de você, dentro dessas pessoas. Que os problemas que você tem enfrentado são meras oportunidades para você mudar de sua história, da sua vida. E você não enxergou isso. Passa a enxergar os seus problemas como oportunidade. Passa a entender que a sua vida está mudando. É um processo demorado. Mas é um processo longo. Às vezes,
Tem passado dias, meses, até anos. Você às vezes fala que não está suportando mais. Faz o seguinte. Não suporta mesmo mais não. Deixe como está. Deixa Deus agir. Para de querer pegar as rédeas deste problema e mudá-lo. Pare com isso. Você já fez de tudo. De um contexto de informação, de formação, bíblico, espiritual, emocional, mental. Então pare. Senta e observa. Deixe as águas passarem em sua frente. Você já fez de tudo. Mas faltou uma coisa. Faltou você observar para se disciplinar e esperar o agir de Deus. Faltou isso. Enquanto isso não acontecer, a sua vida vai ficar marasmo, vai ficar parada. Faça isso agora. Permita que Deus age em sua vida. Permita que a sua vida mude. Permita que a sua vida ande. Não dá mais oportunidade para conversinhas, para fofoca, para intriga, para a mente atrasada. Isso não vai te levar em lugar nenhum, só vai atrasar a sua vida, causando brigas e contendas no seu lar. Só está causando contendas aí em sua casa, no seu lar, na sua família. Observe mais. Observe e disciplina você. Se disciplina agora, meu querido e minha querida. Permita que a disciplina entre em você agora. Senhor, consagra o nosso pensar, o nosso agir, o nosso falar, o nosso ouvir, o nosso pronunciar, os nossos pensamentos, nossas ideias. Consagra, meu Deus, a nossa casa, o nosso lar. Consagra, meu Pai, a nossa família, nossos entes queridos, nossos vizinhos da esquerda, da direita, do fundo e da frente. Consagra o nosso ambiente de trabalho, aonde a gente for, os fornecedores, o patrão, os funcionários. Consagra os nossos clientes, nossos amigos. Consagra a nossa vida, consagra a nossa alma. Consagra o veículo, o ônibus, tudo aonde a gente for. Que a Tua presença esteja conosco, nos disciplinando, nos ensinando. Muito obrigado por mais esse dia em Tua presença. Desde já eu te entrego a nossa vida em Tuas mãos, tendo a certeza da vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. E é isso, pessoal. Bora pra cima. Hoje foi fantástico, extraordinário. Tenho certeza que Deus vai mudar e já mudou sua vida, tá certo? Bora pra cima. Deus é contigo. Você é uma pessoa próspera, uma pessoa vencedora, certo? Bora pra cima. Realize seus projetos. Não permita que as coisas, as intrigas influenciem sua vida, certo? Bora pra cima. Tenha um ótimo dia de trabalho, uma ótima semana, beleza? E amanhã estaremos aqui novamente às 4h50, novamente com Conexão Prosperar Sem Errar, neste propósito DVN, que são 365 dias de disciplina, 277 dias de vitória, 365 dias de nova mentalidade. E lembre-se, prosperar sem errar é uma opção de vida. Tchau, tchau, pessoal.